Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Caderno de um Ausente, do João Anzanello Carrascosa. Esse livro é um tiro. Acho que não tem forma melhor de definir ele do que essa. Foi assim que a minha amiga que me recomendou ele definiu. E assim, é um livro bem curto, que ao mesmo tempo que é uma apunhalada, não deixa de ser um enorme afago. É difícil descrever esse livro. Acho que eu usaria principalmente a palavra melancólico. Mas já delonguei demais aqui. Enfim, esse livro é escrito em primeira pessoa por um pai, o pai da Beatriz, que já passou dos 50 quando ela nasce, e ele percebe ali, olhando para aquele recém-nascido, que a diferença de idade entre eles é muito grande e que ele não vai conseguir ver a menina crescer. Então, ele faz uma série de cartas que, ao mesmo tempo que são uma saudação pela chegada da Beatriz, são um enorme texto de despedida também, porque ele quer que ela saiba o que ele tem para dizer para ela, mesmo quando ele não estiver mais ali. O livro é muito filosófico, ele vai explicando tudo o que ele entende do universo para Beatriz com as palavras dele. Ele fala em determinado momento que se ele pudesse contar para ela o segredo do universo, ele contaria como se fosse uma canção de niná, mas que ele não sabe isso. Então, que a única coisa que ele pode explicar para ela é sobre o fato da vida ser finita, de que a morte um dia vai chegar e provavelmente vai chegar para ele antes dela entender o que é isso, e que, enfim, ele vai tentar falar da vida. E ele faz muitas reflexões, ele fala do universo, ele fala sobre o silêncio, ele fala sobre as palavras, ele fala sobre as ausências, ele fala um pouco sobre as pessoas da família e o tanto que eles vão estar presentes ou não na vida da Bia, mesmo que seja através somente da história. Ele fala de lembranças. Esse é um trecho muito marcante, que ele fala que a função das lembranças, na verdade, é desconhecida, porque a gente não consegue entender para que elas servem, mas que aparentemente sem elas a gente não seria muita coisa, porque seria muito estranho viver sem lembranças. E ele vai assim, é um fluxo de consciência dele, tudo que ele vai pensando sobre a vida, ele vai escrevendo pra Bia. E é um livro muito profundo, assim, é muito difícil falar dele, porque não é uma história concreta, com começo, meio e fim. São ensinamentos de um pai para uma filha que ele não vai ver crescer. E ele, no meio disso tudo, ainda faz declarações de amor maravilhosas. Um trecho que me marcou muito, que é logo no começo, é quando ele fala que ele e a mãe dela amam muito ela, mas aparentemente não o suficiente para tê-la deixado só nos sonhos, já que colocar alguém no mundo é fazer com que a pessoa tenha uma vida, e uma vida vai ter sofrimento e vai ter frustrações e tudo mais, e que ele fala que se ele amasse ela o tanto que ele gostaria, ele nem teria tirado ela dos sonhos pra vida. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente encontra no livro. Outra coisa muito marcante na história, enfim, no jeito como a narrativa foi construída, é a própria diagramação do livro. Então, eu vou colocar as imagenzinhas aqui do lado. Infelizmente, eu não tenho a versão física, ela já está esgotada. Era da Kozak Naif, eu procurei em vários sites, não encontrei. Mas, enfim, como vocês podem ver aqui do lado, o livro possui esses espaçamentos no meio do texto que na sinopse ele diz que são pausas, porque toda contação de histórias, enfim, vai ter pausas. E ainda assim, mais pro final do livro, ele faz uma ode ao silêncio, porque ele fala que o silêncio é tão ou mais importante que as palavras, e as pessoas cismam em não entender isso. E essa diagramação vai ficando cada vez mais impactante à medida que o livro vai chegando ao seu fim, porque, enfim, grandes coisas acontecerão mais pro final da história, e grande parte dela será preenchida dessas pausas, e você sente isso, você percebe o quanto a pesquisa literária do autor foi profunda em relação ao formato da escrita, porque esses momentos do texto onde ele tem essas pausas de silêncio mexem tanto com a gente. Ele consegue provar o que ele acabou de dizer, de que às vezes o silêncio é mais impactante do que as palavras. Esse vai ser um vídeo rapidinho mesmo, é mais uma ode ao livro do que a resenha, mas é assim, é um livro que eu não sei se eu recomendo pra todo mundo, porque ele pode ser maçante. O vocabulário dele é muito rebuscado, é muito, muito mesmo filosófico, e você tem que estar muito afim de se entregar, assim, sem ressalvas. Eu me entreguei no primeiro dia que eu peguei, e eu li quase a metade, e do meio pro fim eu fui me enrolando e fiquei vários dias pra ler, e daí eu lia uma cartinha e já me cansava, pensava, poxa, o vocabulário. Então,
você tem que estar entregue. Eu acho que eu teria tido uma experiência melhor com o livro se eu tivesse lido ele de uma vez no momento em que eu me apaixonei por ele. Como eu fui deixando pra depois, eu acabei pegando um pouquinho de bode até da lenga-lenga que vai parecer com o uso de tantas palavras difíceis e tudo mais, mas isso não é um defeito, eu repito que foi uma questão minha que resolvi ler devagar e enfim, acho que esse é um livro para ser lido de uma vez, porque você se entrega para aquilo e vive aquela sensação e entra na história desse pai e pronto, acabou. Então, acho que é isso, você tem que estar com o emocional assim, bem preparado para entrar nessa história. Nessa primeira vez que eu comecei a ler, eu cheguei a chorar lendo e eu sou difícil de chorar com ficção, então vocês imaginem só. Como eu disse, o livro infelizmente não está mais disponível em versão física. Tomara que alguma outra editora pegue aí os direitos do Carrascosa e resolva publicar. Espero que tenham gostado, um beijo enorme e até a próxima. Tchau!